O Barroso chorou no programa Roda Viva. Ele se emocionou. Ele cativou as pessoas que estavam assistindo. Veja só, o juiz mais democrata do nosso país, o juiz amoroso, carinhoso, ele mostrou que ele é uma pessoa sensível e caiu nas lágrimas diante da entrevista no Roda Viva, diante daquela elite esquerdista. Veja só, bora ver um trechinho aqui dessas lágrimas de crocodilo, porque eu acho que essas lágrimas é pelo fato de que não pode entrar nos Estados Unidos, seus bens podem ser bloqueados, a Magneto pode cair em cima dele. Pois é, né? Vamos ver isso aqui, porque parece que ele se esqueceu que um dia ele disse perdeu, mané, numa mola. Outra vez ele disse nós vencemos o bolsonarismo. Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Mas agora aqui, aquele leão parece que se transformou em um gatinho no programa. Bora ver as falas do Barroso chorando. Prepara o lenço para que você não se comova também, caso você se comova, né? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Bora ver esse conteúdo. Aqui é um país... Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil daqui, O Brasil é um país que acolhe as pessoas. Ele tá fazendo uma força para chorar. Aqui é um país... Aí ele fica por dentro, forçando. Aqui é um país que acolhe as pessoas. Mas quando estava lá nos Estados Unidos, ele gritou. A mola não, perdeu, mané. Foi isso. Agora ele vem no programa querendo comover o povo brasileiro para dizerem não, é injusto sanções contra Barroso, é injusto que a Magneto caia nas costas dele, isso não pode. Será que alguém chorou nesse dia junto com ele? É inacreditável, né? Bora ver de novo isso aqui. Aqui é um país... Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil daqui, O Brasil é um país que acolhe as pessoas. E todo mundo gritando por trás, corrupto, as eleições foram fraudadas e aquela coisa toda. E agora, né? Agora ele está comovido, ele se arrependeu. Segundo ele disse que foi uma fala infeliz quando ele disse vencemos o bolsonarismo. Não foi nada, ele quis dizer isso mesmo. Isso é o fato. Alexandre de Moraes julgou o Bolsonaro, ele não disse que nada era ilegal. As provas de Tagliaferro ele não faz nem questão de olhar. Então é outro conivente, merece a Magneto por tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Ele é outro conivente. E não adianta vir com essas lágrimazinhas de crocodilo não para tentar comover as pessoas que estavam assistindo. Talvez ele comoveu os jornalistas esquerdistas que estavam ali, Daniele Lima, Vera Magalhães, ele comoveu aquele povo ali. Agora, patriota de verdade? Não, isso aqui não engana ninguém não. Isso é fato. Bora ver agora os gastos de Lula. Gastos de Lula, ó. Mais de 3 milhões em 3 dias. 3 milhões em 3 dias. 1 milhãozinho por dia. Hotel de luxo, restaurante, uma comitiva de mais de 100 pessoas. E é o pai dos pobres. É a pessoa que está preocupada com o Brasil. Ele sai do Brasil para buscar soluções, parece que ele traz mais problema. É inacreditável, né? Bora ver essa reportagem aqui do Metrópolis. Porque isso não passa na Globo, não passa na UOL, não passa nada. Agora aqui parece que eles ainda são mais independentes. Bora ver isso aqui. Não sei até quando você ter essa independência de falar desse jeito, né? E expor as vísceras do governo. Bora ver isso aqui, porque é inacreditável, pessoal. A comitiva de servidores públicos que está em Nova York acompanhando o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU e nos eventos paralelos soma pelo menos 100 pessoas e já consumiu mais de 3,3 milhões de reais em hospedagem e transporte em Nova York. Você tá doido, velho? Imagina isso aí. Como é que a pessoa consome? Não, talvez a desculpa seja de alguns. Não, mas ele é presidente. Ele tem que ter comitiva, segurança. Beleza, não tô discordando disso não. Tem que ter a segurança. Não vai se locomover de táxi. Lógico, tem que ter carro alugado. Mas, peraí. 3 milhões em 3 dias. 1 milhão por dia. Caramba, 1 milhão por dia. Parece que o presidente, quando viaja, ele só traz prejuízo. Cara, 3 dias o cara gastou 3 milhões. Se esse cara viajar, passar um mês fora, 30 milhões. Onde é que o Brasil vai parar desse jeito? Aqui no Brasil não para, é um imposto atrás do outro. Aqui no Brasil não tem baixa redução de imposto. Por quê? Porque como vai ter redução de imposto se o cara gasta nosso dinheiro de forma assim, que não tá nem aí. Não sai do bolso dele mesmo, é nós que banca. É nós que banca o luxo desse povo. Em vez do cara viajar para trazer solução, investimento, trazer, sabe, crescimento para o Brasil, vai trazer prejuízo. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Mais de 100 pessoas, 1 milhão por dia. Agora os hotéis, hotel de 800 mil, 900 mil, melhores restaurantes. É isso.
Ah, mas o Brasil tá crescendo, tá avançando desse jeito. É inacreditável. O valor inclui reservas de hotéis e aluguéis de veículos para o deslocamento das autoridades brasileiras. Entre os gastos já registrados estão R$ 826 mil em diárias no hotel Omni Berkshire Place e quase 956 mil no Hyatt Grand Central. Além dos ministros e dirigentes que participam diretamente... Esses hotéis aqui que eles estão, é hotéis que só vai famoso, ator, jogador. É esse tipo de hotel. Ele não tem a humildade de procurar um hotel bom, mas que seja razoável. Com relação... Mas não, vamos para um hotel mais luxuoso, pegar as melhores suítes, nos melhores andares. É assim. Ah, vamos comer uma coisa simples, uma cibola, um jantar de 100 mil reais. É isso que faz com o nosso dinheiro. Ah, não, mas ele tá preocupado. Não, mas o que importa é que Lula tá baixando a conta de luz, tá baixando o gás, tá? Desse jeito, né? Ah, ele tá tapando o sol com uma peneira. Ele tá só fazendo isso. Mas lá na frente quem paga a conta é nós. Isso vai custar caro, viu? Escuta o que eu tô dizendo. Esses auxílios e essas coisinhas vai custar caro. Essas viagenzinhas aí. Ah, não, mas saiu do bolso, do tesouro, saiu... Não, saiu do nosso bolso. É nós que tá bancando esse luxo aqui. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Da Assembleia da ONU, viajam também servidores públicos e empregados de empresas estatais que têm compromissos paralelos, como a Semana do Clima. Mas nem tudo é só trabalho. Integrantes do governo registraram nas redes sociais os passeios turísticos e as atividades pessoais no período da viagem, como corridas no Central Park. O secretário do Meio Tem que se divertir, né? Que ninguém é de ferro. Ambiente, André Lima, por exemplo, compartilhou uma marca de 10 quilômetros percorridos no parque. O Ministério alegou que a prática ocorreu fora do expediente dele e não gerou custos adicionais. Os dados da comitiva foram levantados pela reportagem a partir de portarias que são publicadas no dia. Não tem problema nenhum correr no parque, não tem problema nenhum. Mas eles fazem essas postagens assim para dizer, ó, como nós estamos sendo transparentes, né? Mas vocês foram para lá para trabalhar ou para se divertir? Diário Oficial da União. Mas o número final de viajantes é maior do que esse, porque alguns nomes ainda não foram divulgados, incluindo do chamado Escalão Avançado, o SCAV, que é responsável por preparar a visita presidencial. Até agora, apenas parte dos servidores recebeu o pagamento das suas diárias, e por isso é impossível calcular o custo total dessa viagem. É inacreditável, né? Agora bora ver aqui esse passapano aqui, o Valdo Cruz da Globo, falando sobre o encontro de Lula e Trump. Porque o Lula tava se gabando aqui. Não, é porque o Trump, nós não liga porque o Trump não quer atender. O Lula tava com essa narrativa. Nós sabemos muito bem disso. Houve entrevistas aí que a entrevistadora perguntou, e aí, você já conversou? Não, o Lula não quer, o Trump não quer. Aí o Trump deu uma cartada, deixou ele num beco sem saída. E aí rolou um clima e nós vamos conversar. Lula vai fazer o que agora? Vai fugir? Igual um covarde? Vai fugir igual um covarde? Porque se fugir, ele vai mostrar claramente pro Brasil que ele não quer negociar. E ele não quer mesmo. Ele não quer negociar. Bora ver qual vai ser a do presidente daqui do Brasil. Qual vai ser a postura. Se vai ter postura e vai ter a moral de sustentar tudo que ele falou aqui. As brincadeiras, as chacota, tudo com o Trump. Ou se ele vai lá negociar com humildade. Será que vai? Não sei, né? Bora ver o que é que esse passapano Valdo Cruz da Globo vai falar sobre esse assunto. Eu conversava ontem com negociadores brasileiros, né, que estão envolvidos diretamente nas negociações. O que eu ouvi, né, que esse encontro, a equipe do presidente Lula, inicialmente, prefere de uma forma mais controlada, algo que você tenha maior segurança. Por isso, a defesa de um encontro por videoconferência, por telefone. Telefone vai ser muito ruim. Meu filho, vai se encontrar cara a cara. Que medo é esse? Não, videoconferência, telefone. Por quê? Porque se o Trump falar alguma coisa e você desliga na hora, diz caiu a ligação, acabou os créditos, Trump. É assim, é? Não, videoconferência, não, a internet tá ruim, Trump. Não dá não. É isso, é? Quer dizer que não quer enfrentar o laranjão cara a cara, não. Poxa, é uma oportunidade agora. Falou que o Trump era isso, que o Trump era aquilo e falou um monte de coisa. E agora não quer ficar frente a frente com o cabra? Que moral é essa? Que presidente é esse? Que vergonha de presidente. Que presidente sem vergonha nós temos aqui no Brasil. Fala quando tá aqui dentro do Brasil. Quando vai pra lá, murcha a orelha e diz, não, veja bem, nós vamos telefonar, conversar. É uma postura de estadista nesse presidente.
É inacreditável. Tinha que ser pelo menos videoconferência. Agora, tem um detalhe, segundo esse negociador, o presidente Trump pode preferir um encontro presencial, físico, lá em Washington. Lógico. Neste caso, o Lula tem de ir. E Lula quer ir, né? Com todo o risco que pode envolver uma reunião desse Qual é o risco? O Trump dá um tapa na cara dele? tipo, que o diga o Ramaphosa da África do Sul, que o diga Zelensky da Ucrânia, né? Que enfrentaram situações constrangedoras. Ah, é porque o Lula não quer ser exposto. Porque no mínimo o Trump ia dizer, meu filho, você está alinhado com Rússia, com China ideologicamente, você está alinhado com todos os países que não têm apreço à democracia. O Lula não quer passar essa vergonha, esse vexame, sabe? É porque o Zelensky, sabe, passou uma humilhação, o presidente da África do Sul passou, sabe? E o Lula, aqui o Lula é ousado, porque o Lula fala sozinho. Agora quando ele estiver na frente do Trump, eu quero ver se ele vai desmentir. Quando o Trump disser, você tá financiando a Rússia, comprando o petróleo de lá. Hã? Bora ver se o Lula vai ser machão mesmo. Então eles querem evitar esse constrangimento pro Lula. O Lula não quer voltar envergonhado. Parece que é isso, né? Ali nos encontros com o Trump, mas a avaliação que o presidente Lula tem uma saia justa, tem uma habilidade política, capaz de enfrentar essas situações. Então, se for para ser um encontro pessoal, eu concordo com o Joel, acho que neste caso melhor, com todos os riscos que isso envolve, é melhor um encontro pessoal realmente, aproveitar essa janela que foi aberta. Mesmo por... O Valdo Cruz tem mais sensatez do que o presidente. Porque, segundo esses negociadores, eles avaliam que não é só o Brasil que tem interesse nesse encontro, não. O próprio Trump tem também muita expectativa num encontro com Lula. Por quê? Segundo esse negociador ali, que fala diretamente com os técnicos americanos, a avaliação é a seguinte: na área técnica dos Estados Unidos, já existe uma avaliação que os Estados Unidos estão perdendo tempo em mudar, por exemplo, as tarifas para café e carne. Os dois produtos estão com preço em alta nos Estados Unidos. Café, as empresas americanas ainda tinham um estoque, esse estoque está acabando. Depois que esse estoque acabar, eles vão precisar importar um café bem mais caro do Brasil. O que já está caro vai ficar pior ainda. E por que eles precisam do café brasileiro? Porque para fazer o blend, a mistura no café que fica do agrado do paladar do americano, né? Então eles precisam do café brasileiro para isso. A carne também teve uma disparada de preço nos Estados Unidos, então o próprio Trump pode utilizar essa reunião com o presidente Lula para falar assim: vamos negociar? Olha, posso oferecer-lhe uma redução das tarifas de café e carne. Lembrando que, nesse momento, o Brasil está até numa situação melhor para negociar, porque os exportadores brasileiros, tanto de café quanto de carne, já estão conseguindo outros mercados. Não, mas assim, eu tô torcendo. Sabe por quê? Tô torcendo contra, não. Às vezes eu digo isso com o Lula daqui, porque ele é um presidente vergonhoso mesmo. Não gosto dele, nunca votei nem vou votar. Mas eu torço para que haja esse encontro e para que haja também uma negociação para que nosso Brasil vá bem. Não é só porque o Lula está na presidência que eu vou torcer contra para o Brasil quebrar e vir um próximo presidente de direita. Não. E aí quem dança é a gente? Claro que não, não posso pensar dessa forma. Tomara que o Lula tenha a moral e a disposição de conversar para ver essa questão dessas taxas aí, para que não aumente mais ainda. É isso que eu torço. Com relação à Magneto, até o Lula, na minha opinião, merece uma Magneto nas costas dele. Mas, com relação à situação do Brasil, torço para que o Lula tenha uma postura de presidente e não vá com as suas bravatinhas para lá, não. Porque senão ele vai quebrar a cara. E vai quebrar a cara mesmo nesse encontro. Mas, pelo que tudo indica, o Lula tá com medo. Agora, bora ver essas falas aqui, do Rogério Marinho. Esse cara é sensacional. Eu gosto desse senador aqui. Sensacional. Infelizmente, o STF tá procurando pisar. Eles já fazem isso. Eles pisam, eles humilham, eles rasgam a Constituição. Isso é um fato. Mas ainda tem alguns senadores que têm a moral, a capacidade, a coragem. Tem uma ficha limpa, tem um nome limpo. Não tem medo de retaliação do Supremo Tribunal Federal. E uma dessas pessoas é o Rogério Marinho. Tá ali o Magno Malta, que é outro que também gosto muito dele, das falas dele. Tem independência para falar. O Rogério Marinho também, ele é um ótimo senador. Olha só o que ele vai falar sobre a questão do STF. Vamos falar de blindagem ou de bandidagem? Tem a DPF número 1260. Os senhores sabem que tem uma DPF 1260? Proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil e pelo Solidariedade, que é a linha auxiliar hoje do Judiciário. Você sabe o que eles propõem aqui? Mudar o rito do impeachment dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. E no processo que é colocado aqui da DPF, surgiu o Gilmar Mendes, que abriu vista para a Procuradoria-Geral da República. Hoje o poder que não pode ser fiscalizado,
que está acima de todos nós. É o Supremo Tribunal Federal. Hoje a DPF diz o seguinte, que só quem vai poder oferecer denúncia é o Procurador-Geral da República, ou seja, os senhores senadores não poderão oferecer denúncia. Os cidadãos brasileiros não poderão oferecer denúncia de afastamento de ministros. Pra que votar mais em senador daqui uns dias? Não precisa mais. Deixa que os ministros tomem conta do Brasil. Eles é que vão decidir agora as coisas. É isso que está acontecendo. Cada dia mais os ministros trabalham, fazem alguma coisa para tirar o poder dos senadores, para os senadores não impeachment, não investigar, não questionar, não fazer nada. É exatamente isso. Só o PGR pode fazer isso. O PGR é totalmente alinhado com Alexandre de Moraes. Nós vimos isso aí claramente. É inacreditável, né? Bora ver as falas agora, ó, desse rapazinho aqui que vai falar na cara do relator sobre a questão da anistia. Ele tem uma fala brilhante. Gosto muito. Não conhecia esse Domingos Sávio, né? Bora ver as falas dele aqui com relação à questão da anistia. Suas mãos, está nas nossas mãos algo, que depois de nós, só Deus. E o Fux falou de forma muito clara. Foi ilegal eles serem julgados lá no STF. Não coube mais eles recorrer a ninguém, Paulo. Só a nós. Mas a nós, eles podem recorrer e nós não podemos omitir. E está aqui na Constituição. E aquela conversa de que, é inconstitucional o artigo 5º, conversa, apoio comigo. O artigo 5º do Constituinte não se omitiu. Ele disse em que situação não pode ter anistia. E ele foi claro, dizendo que é por crimes hediondos, terrorismo. E um dos crimes que foram alegados lá hediondos. Nós votamos aqui um requerimento para aprovar a anistia. Você sabe disso. Tanto é que você mesmo já iniciou falando, dosimetria nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer dosimetria. Aí você disse, mas eu vou mudar o Código de Processo Penal. Paulinho, aí que é loucura maior. Porque a lei retroage em benefício de qualquer um. Se você mudar o Código de Processo Penal para formação de quadrilha, até o Marcola se beneficia. É um caos. Paulinho, é anistia. O conceito ampla, geral e restrita, eu estava lá, em 79, eu estava estudante da UFMG, quando nós defendemos a anistia. Sabe por que ampla, geral e restrita? Anistia é anistia. Ou concede ou não concede. O ampla, geral e restrita, sabe para que ele é? Porque é óbvio que é para todos do 8 de janeiro. Mas é para o Alexandre de Moraes também. É dos dois lados. Quando a gente fala em classificar, porque nós estamos com aquele sentimento seguinte: o Alexandre cometeu crime de abuso de poder. O Tagliaferro está provando isso. Paulinho, você tem um momento histórico na mão. Você tem um momento de glória para o país e para esse parlamento. Não recua, não. É anistia, Paulinho. Mas o Paulinho, gente, ele tá nas mãos. Esse é o Paulinho da Força, esse é aliado do Lula. O Lula disse que vai trabalhar contra a anistia. O Paulinho tá nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Tenho certeza. Ou você acha que não tem o dedo dos ministros nisso? Tem, claro que tem. Esse cara aqui é sujo. Se ele pautar a anistia, eles querem 12 meses. Já falaram já. Não, nós vamos reduzir as penas. Já pensou se essa redução de pena for algo amplo, assim, que abrange todos os presos? É inacreditável, né? A questão é anistia para as pessoas do 8 de janeiro. Eu estou torcendo para que passe. Agora, o que eu fico indignado é com o Hugo Mota. O Hugo Mota, ele mostrou que ele é contra a anistia pelo fato de ter indicado o Paulinho da Força. Eu digo direto, se o Hugo Mota tivesse interesse na anistia, ele tinha indicado alguém alinhado com essa pauta. Alguém que tem interesse em colocar isso para frente. Mas ele coloca logo um aliado de Lula. Você tá doido? Isso é inacreditável, isso é vergonhoso. Infelizmente o Hugo Mota, o PL votou, o PT votou para colocar o Hugo Mota como presidente da Câmara. E agora o Hugo Mota para dizer, não, estou pautando aí a questão da anistia para vocês, o acordo que nós fez para se eleger a presidência. Porque ele fez o acordo, né? E um dos acordos era isso, a anistia. Aí agora ele diz, não, pelo menos pautei, o assunto é esse. Mas pautou dessa forma, poxa, é inacreditável. Tomara que nas próximas ele perca a presidência. Não estou dizendo que ele não deva ganhar mais para deputado, não. Mas, infelizmente, ele está comendo na mão de Alexandre de Moraes. Assim como o Alcolumbre come na mão de Alexandre de Moraes. Esses caras aí, eles são chantageados todos os dias. O Supremo Tribunal Federal, eles ganharam tanto poder aqui no Brasil que ele chantageia presidente, senador, deputado, chantageia tudo. Infelizmente, essa é a triste realidade, né? E como esse senhor Domingos Silvio aqui, Sávio, que eu não conhecia ele, falou, anistia é anistia, ou é anistia ou não é anistia. Ampla, geral e restrita. Vai acometer até o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes cometeu crimes. Ou não? Ou vai dizer que Alexandre de Moraes foi totalmente isento? Ou vai dizer que Alexandre de Moraes baseou-se integralmente nas leis, na Constituição? Conversa fiada. Mas está provado e comprovado que o Tagliaferro tem provas contra Alexandre de Moraes sobre tudo que ele fez, perseguição, prisão, Polícia Federal, censura, tudo isso que está acontecendo. Será que esse povo não enxerga isso? É inacreditável, né?
Pessoal, eram essas notícias que eu queria trazer pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.